Os sinais de que uma operação militar americana contra a Venezuela está sendo preparada não são mais meras especulações de analistas ou rumores de bastidores. Eles estão se tornando cada vez mais concretos e visíveis. Vamos fazer uma análise isenta de viés político, baseada exclusivamente em aspectos técnicos e táticos de operações militares conduzidas em situações semelhantes. Se essa operação realmente ocorrer, ela será executada com velocidade, precisão e um nível de coordenação que deixará pouco espaço para a reação por parte das forças leais a Nicolás Maduro. Estamos falando de um ataque de múltiplas camadas, onde cada elemento, do primeiro sinal captado por um satélite até o último disparo de um operador de forças especiais, estará sincronizado para atingir o objetivo principal, a neutralização do líder venezuelano e o colapso da sua rede de comando. Washington tem um histórico de operações de alta prioridade que serve como manual para a eventual ação na Venezuela. O cerco e eliminação de Osama Bin Laden no Paquistão, a captura de Manuel Noriega no Panamá, a caçada a Saddam Hussein no Iraque e, mais recentemente, o ataque de precisão que eliminou o general iraniano Qassem Soleimani no aeroporto de Bagdá em 2020, seguem um padrão: isolamento do alvo, saturação de inteligência, ação de forças especiais ou uso de armamento de precisão e emprego intenso de tecnologia. A diferença é que, no caso de Maduro, há um fator interno que pode acelerar e facilitar o processo: um quadro crescente de descontentamento dentro das Forças Armadas venezuelanas. Não são poucos os relatos de oficiais médios e subalternos que, cansados da corrupção e da influência do narcotráfico sobre a cúpula militar, estariam dispostos a colaborar, seja fornecendo informações de inteligência, seja evitando confrontos diretos durante uma invasão. Esse tipo de ambiente interno reduz a necessidade de combates intensos e aumenta a probabilidade de uma ação rápida. O primeiro passo é o estabelecimento de uma rede de vigilância que combina meios espaciais, aéreos, marítimos e humanos. Satélites de abertura sintética, operando em órbitas médias e baixas através de nuvens, vegetação densa e até estruturas leves. Sensores termais, com resolução suficiente para detectar a assinatura de calor de um motor desligado há horas, permitem acompanhar padrões de movimento com impressionante detalhe. Com isso, a rotina de Maduro e de seus principais comandantes pode ser mapeada como em um relógio: horários, rotas, pontos de parada, veículos de uso frequente e até encontros privados. Esse mapeamento é reforçado pela intercepção de comunicações. Aqui entram as capacidades de Signal Intelligence, nas quais os Estados Unidos têm uma vantagem praticamente inatingível. Qualquer ligação telefônica, mensagem de rádio ou transmissão de dados criptografada é analisada. E quando a criptografia é forte, algoritmos de inteligência artificial ajudam a identificar padrões, mas satélites e antenas não são suficientes. A segunda camada da preparação envolve a infiltração física de operadores de forças especiais. Unidades como a Delta Force, os Navy SEALs, especialmente o SEAL Team 6, e elementos avançados da CIA, operando sob o Special Activities Center, têm a missão de entrar discretamente no território inimigo, às vezes meses ou anos antes do ataque, para marcar alvos, reconhecer rotas e até estabelecer contato com dissidentes internos. Esses homens utilizam infiltração marítima com mini-submarinos, saltos de altitude a partir de aeronaves invisíveis ao radar, ou inserção terrestre através de fronteiras remotas, muitas vezes guiados por guias locais. Uma vez dentro, eles atuam como olhos e ouvidos avançados, marcando com designadores a laser os pontos exatos para futuras investidas aéreas e coordenando em tempo real a destruição de defesas críticas. As armas que receberão essas marcações não são bombas comuns. Estamos falando de Small Diameter Bomb, mísseis Joint Air-to-Surface Standoff Missile e outras munições que combinam guiagem GPS inercial, imagem térmica e vídeo. Essa redundância significa que, mesmo que um sistema de defesa venezuelano consiga bloquear o GPS, outros modos de guiagem continuam ativos, praticamente eliminando a possibilidade de erro. O posicionamento das peças no tabuleiro já está acontecendo.
Acordos com Trinidade e Tobago, por exemplo, permitem que aeronaves e mísseis sejam lançados a menos de 20 minutos de voo da costa venezuelana. Da mesma forma, a Guiana e a Guiana Francesa oferecem pontos estratégicos para operações de reconhecimento e logística. Vale lembrar que a Guiana Francesa, por ser território ultramarino da França, é tecnicamente parte da OTAN e, portanto, qualquer operação a partir dali teria respaldo da aliança. Além disso, as bases americanas na Colômbia, fruto de décadas de cooperação no combate às Farc e ao narcotráfico, estão equipadas para receber caças, drones e até forças terrestres de pronto emprego. O Chile, embora mais distante, também possui infraestrutura capaz de apoiar operações de longa distância, especialmente com aeronaves de transporte e reabastecimento. No mar, a ameaça silenciosa vem dos submarinos nucleares classe Virginia e Ohio, equipados com sensores de guerra eletrônica, mísseis Tomahawk de alcance superior a 1.500 km e capacidade de lançar forças especiais diretamente para a costa. Esses submarinos podem permanecer semanas submersos invisíveis enquanto alimentam a rede de inteligência com dados interceptados. No ar, o RQ-4 Global Hawk e o MQ-9 Reaper realizam patrulhas persistentes, captando imagens e sinais eletrônicos. O Global Hawk, em particular, pode permanecer mais de 30 horas no ar, a altitudes de 18 quilômetros, cobrindo toda a Venezuela sem sequer entrar em seu espaço aéreo. Apesar do desgaste interno e da superioridade tecnológica americana, seria um erro subestimar a capacidade de resistência do regime. A Venezuela ainda possui sistemas de defesa aérea de origem russa, como o S-300VM, com alcance de até 200 quilômetros e radares de longo alcance. No entanto, esses sistemas têm limitações severas diante de ataques de saturação e guerra eletrônica. Outra possível reação seria a mobilização de milícias civis pró-regime, treinadas e armadas pelo governo. Mas, historicamente, essas forças têm baixa capacidade de combate contra tropas profissionais. Além disso, sem comunicações eficientes e sem apoio aéreo, seu impacto seria mínimo diante de forças de operações especiais apoiadas por fogo de precisão. Do ponto de vista técnico, capturar Maduro vivo exigiria uma operação de isolamento total do alvo, seguida de extração rápida por helicópteros ou aeronaves de transporte tático. Esse tipo de missão, embora possível, aumenta exponencialmente o risco para os operadores e para a própria missão. Por isso, veteranos de operações desse tipo apontam que, na prática, a eliminação é o cenário mais provável. E aqui entra um ponto crucial. Para o Pentágono, Maduro não é apenas um chefe de Estado hostil. Ele é classificado como chefe de uma organização criminosa transnacional, o Cartel de los Soles, envolvido diretamente no tráfico internacional de cocaína. Essa designação o coloca no mesmo patamar de alvos de contra-terrorismo, onde as regras de engajamento são mais agressivas e a prioridade é neutralizar a ameaça. Uma ação desse tipo não ficaria restrita ao teatro de operações. Seus reflexos se espalhariam pela América Latina e pelo cenário internacional. Países como Cuba e Nicarágua, aliados ideológicos de Caracas, reagiriam com discursos inflamados, mas com pouca capacidade de ação militar. Já potências como Rússia e China, que têm interesses econômicos na Venezuela, poderiam adotar medidas indiretas, como apoio diplomático, fornecimento de armamentos ou aumento da presença militar em outras regiões para pressionar Washington. Uma vez atingido o objetivo primário, neutralização de Nicolás Maduro, a natureza da operação muda radicalmente. A fase inicial, altamente cinética e focada na destruição de alvos, dá lugar a um estágio de controle, estabilização e gestão política do território. É importante entender que, para os Estados Unidos, a Venezuela não é apenas um problema geopolítico, é também um ativo estratégico. A nação possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta, vastos depósitos de ouro, coltan e bauxita, e localização privilegiada para o controle marítimo do Caribe e do norte da América do Sul. Portanto, o pós-operação não se limita a derrubar o ditador. Trata-se de redesenhar a correlação de forças na região.
Um dos elementos mais decisivos para evitar uma guerra prolongada seria a ação coordenada com militares descontentes e exilados políticos. A integração desses dissidentes teria ainda o efeito de legitimar internamente a mudança de regime, evitando a percepção de que a Venezuela foi simplesmente tomada pelos Estados Unidos. A primeira consequência estrutural é o reposicionamento do centro de gravidade regional. Com a Venezuela fora do eixo de alinhamento com potências extra-regionais, o Caribe Oriental e o Atlântico Norte sul-americano passam a operar sob um guarda-chuva de segurança implícito, liderado por Washington e parceiros europeus. Isso não significa ocupação nem bases permanentes em estilo clássico, significa algo mais sutil: pontos de apoio, acordos de acesso e reabastecimento e interoperabilidade que cria consciência situacional contínua do Golfo de Paria ao Delta do Orinoco. No limite, todo o raciocínio volta ao essencial: centros de gravidade. O centro do regime é a fusão entre poder político e economia ilícita. O centro da operação é quebrar essa fusão com precisão, neutralizando o comando, interrompendo o fluxo financeiro e substituindo o caos por governança mínima que tenha rosto local e resultados mensuráveis. Feito isso, os satélites continuam medindo calor e os drones continuam olhando para as rotas. Mas quem passa a ser visto de fato é o cidadão que volta a ter luz, água e escola funcionando. E quando a poeira baixa, a lição que fica é simples e amarga para quem apostou no contrário. A tecnologia dá alcance, a inteligência dá direção, as forças especiais abrem a porta, mas é a política que decide se a casa volta a ser habitável. Porque na guerra moderna, o disparo mais importante é o que impede o disparo seguinte.